Versa Podcast. Senhor, nosso amado Pai, nosso amado Deus, a Ti rendemos graças e consagramos mais esse dia, mais esse podcast para a Tua honra, para a Tua glória. Que tudo que falamos aqui hoje seja para edificar o Seu nome, Senhor. Coloque as palavras certas em nossas bocas para que as pessoas sejam inspiradas. Amém. E que as pessoas possam enxergar o Teu nome e o Teu poder, o Teu governo e a Tua glória nesse podcast. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse dia, mais esta manhã. Abençoe a vida de cada um que estará aqui conosco e cada um que estará assistindo e ouvindo esse podcast. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, começamos hoje o nosso pod videocast aqui com uma oração maravilhosa do nosso amigo, nosso também super convidado aqui, Bruno Matoso, que eu até chamei outro dia ele de pastor, enfim, tem um jeito, pastor, empresário, também ele é sósia. Deixar no ar aqui, né? De quem que ele é sósia, né? Deixar no final a gente responde aqui, mas tem um grande empresário aqui que é muito parecido com ele. Ele é muito parecido com ele, apesar que ele é mais velho, até um amigo nosso aqui. Mas o Matoso que eu tive aí o privilégio de conhecer lá na Pura Fé, e eu tinha certeza que realmente ele fosse um pastor, e por que não, né? Por que não? Mas tem, até deixar um convite aqui, né? Depois você fala um pouquinho do seu road show. Claro. É um projeto muito interessante. Mas quero já agradecer aqui a presença do nosso amigo Bruno Matoso, um grande empresário, histórias de sucesso. E eu esqueci de falar boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário. Mas hoje está diferente o formato, até porque nós estávamos aqui tendo aquela conversinha antes do início. Mas o Castilho começou a falar um pouquinho, falei, vamos ter que começar dessa forma, acabamos começando com uma oração, mas eu já passo para o Castilho, que ele tem uma coisa muito interessante para começar a jogar fogo, pimenta, enfim, bênçãos, discussões aqui no nosso Versa. Castilho, vamos lá. Renato, uma honra. Bruno, muito obrigado. Eu agradeço, meus amigos. Hoje realmente é um dia muito especial, muito feliz em recebê-lo aqui. Nós já temos convivido aí em outras ocasiões e é sempre motivo de alegria imensa, né? Eu que agradeço. Compartilhar. Então, hoje aqui o nosso estúdio está em festa com a sua presença. Amém. E Renato, sempre, né? Uma parceria aí que nasceu para toda a vida. Então, Eu estava falando, a gente começou a falar, e eu acho que a temática hoje, a gente tem que escolher um tema, porque o recorte de tempo é pequeno, e nós vamos falar de fé. Nós vamos falar de fé e de negócios, né? Então, eu vou chamar rapidamente uma passagem de Aristóteles, né, que foi um grande filósofo, acho que todos conhecem Aristóteles, que em toda a sua obra, então Aristóteles ele estudava desde o Sol até a matemática, era um filósofo múltiplo, um pensador múltiplo. E na obra dele, um grande legado, Aristóteles buscava a felicidade. A felicidade, em verdade, foi sempre a busca do homem em todos os tempos. Ele sempre buscava esse caminho de ser feliz. E o que era isso? É um tema rebuscado, né? Um tema subjetivo, felicidade. Mas o Aristóteles tentou, ele teve um filho que se chamava Nicômaco, tem uma obra, inclusive, sobre isso, da Ética Nicômaco. Ele fez tudo buscando a felicidade, mas ele não encontrava a felicidade. E morreu, deixando esse legado de uma obra grande, extensa, né? Uma obra importante sobre justiça, sobre vários temas. E depois veio Santo Tomás de Aquino, né, do cristianismo, e falou assim, olha, essa obra é incrível, isso aqui tudo é incrível, mas faltou uma coisa dentro disso, que é a fé. Se você pegar as ideias do Aristóteles, agregando, acrescentando a fé, vai dar certo, teria dado certo. E aí ele fez. Então, o Tomás de Aquino tem o que nós chamamos de teoria aristotélico-tomista, né? Ele agregou a fé. Estou falando disso por quê? Porque o que é a fé? Né? Eu acho que como é que nós exercitamos a nossa fé? Como é que nós apuramos e como é que nós melhoramos a nossa fé? É um processo. E o que é melhor do negócio, transportando essa ideia do Aristóteles, do Tomás de Aquino, para os dias de hoje, por todos os séculos. O homem é melhor com fé? Bruno, eu queria que você falasse um pouco da sua história, né? Como cristão, como empresário, e o que a fé no meio disso tem a ver com a sua vida e inclusive com os seus negócios, que é o que nós vamos debater aqui hoje, né, Renato? Muito bom, meus amigos. Obrigado. Primeiro, deixa eu começar agradecendo pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Temos caminhado aí nos últimos meses juntos no nosso projeto Road Show. Vou explicar um pouquinho mais à frente o que é esse projeto que a gente tem feito, né? De empresários e empreendedores cristãos e não cristãos, mas seguindo princípios, né? Princípios que dão certo
há milhares e milhares de anos. E quando a gente fala de fé, acho que a gente pode criar 2 contextos aqui, né? O fé pelo âmbito religioso, ou seja, pelo âmbito de Deus. É a fé daquilo que é a certeza das coisas que você não vê. Então, é aquilo que Moisés fez ali quando ele estava em frente ao mar, e os egípcios vindo atrás dele, e ele olhando para o mar, falou, e agora? Para onde que eu vou? E Deus, naquele momento, falou, bate o cajado, estenda o cajado sobre o mar, que o mar vai abrir. Nesse momento, Moisés tinha 2 escolhas, né? O medo, que iria paralisar ele, falou, não, você abre o mar, Deus. Abre o mar, eu e Deus estava, põe o cajado. Então, a fé é isso. A fé sem ação, a fé sem você fazer um mover, a fé sem você, como homem, confiar que você vai colocar o pé e o chão que ali não está, estará, é o que vai fazer você realmente usufruir e visualizar essa fé. Quando você olha para o âmbito de negócios, vamos tirar um pouco então a religião, você pega um escritor muito famoso, Napoleão Hill, ele usava a fé como imaginação. Napoleão Hill escreveu, né, vários livros deles, e assim, tem vários deles que ele fala sobre imaginar. Então, quando você é um empresário, um empreendedor, alguém que está criando um negócio, cara, você tem que ter muita fé. Você tem que ter muita fé para criar uma startup, para criar um negócio disruptivo. Porque, primeiro, que ninguém vai acreditar. Você está lutando contra tudo e contra todos. Você é o visionário, você está imaginando. Como que você tira isso da tua cabeça e coloca com que os outros acreditem? Ou seja, eu falo que todo empreendedor é um homem de fé. Mesmo ele sem saber que a fé vem de Deus. Então, assim, você consegue ir pela fé de um âmbito religioso ou você consegue ir pela fé de você não ter medo de empreender, mesmo das circunstâncias te dizendo e todos te dizendo, não vai dar certo. E você vai e dá certo. Então, acho que esse é o primeiro princípio, né? Fé e medo não caminham juntos. Ah, mas você não tem que ter medo. Medo é uma questão humana, gente. É uma questão assim, todos nós temos medo. Agora, o que você vai fazer com medo que vai determinar o seu resultado. E aí, um homem sem fé, ele paralisa. Um homem sem fé é aquele que na hora de uma circunstância que ele tem medo, ele não consegue dar o próximo passo. É aquele que em frente ao mar vai ficar esperando Deus abrir o mar e Deus está esperando ele dar o próximo passo. Então, muitas oportunidades na vida que surgem, e você vê alguns empresários executivos dando certo e conseguindo construir negócios, foi porque ele deu um passo de fé e o outro ficou paralisado. Então, assim, uma história, na minha opinião, claro, né? Acho que aqui a gente tem algumas linhas, se a gente for seguir a linha teológica, né? Você vai entender que fé é um dos principais motores do que Deus espera de nós, né? Que é, através da fé podemos mover montanhas, né? Então, se você tem a fé no tamanho de um grão de mostarda, você pode dar uma palavra para que a montanha se lance ao mar, que ela vai se lançar. Então, existe isso na palavra de Deus, de que a fé é capaz de mover montanhas. A fé ressuscita mortos, a fé faz todos os milagres que nós temos aí escritos na palavra de Deus, na Bíblia. E aí, o que eu gosto de frisar sempre é que para você ter fé, no sentido dessa ausência do medo para fazer você ter o próximo passo, você tem que ter algo muito importante antes, que é saber quem é você. Identidade, para mim, é uma das coisas mais importantes do ser humano. Porque se você não sabe quem é você, o que você carrega e por que você está aqui, você é movido pelo medo, você é movido pela insegurança, você é movido pela comparação. E aí, na hora de tomar uma decisão que você tem que estar ali, eu vou ou não vou, se você tem a insegurança de não saber quem você é, você vai olhar para o lado. Muitas guerras, muitos problemas políticos é porque as pessoas estão olhando para o lado e não olhando para o alvo, não olhando para cima. Se você for ver, muitas das ocasiões que trouxeram muita discórdia a nível mundial foi porque as pessoas começaram a olhar para o lado, começaram a trazer comparações. E a comparação ela só vem quando você não sabe quem você é. Quando você tem um posicionamento claro de quem você é, de quem você, o que você carrega, você consegue ter um posicionamento de conseguir conquistar qualquer coisa que você quer. Com fé, na ausência do medo, ou trabalhando esse medo quando ele vier, porque é humano, né? O medo vai vir. Então, o que você vai fazer quando ele vier? E a fé faz você dar esses passos aí, mesmo no escuro, mesmo sem saber quais são os caminhos que você irá trilhar. Vou aproveitar que o tema é fé e vou antecipar o nosso quadro da Pergunte ao ChatGPT. Bora. Até porque a primeira resposta que ele deu aqui, da pergunta que eu vou dizer agora, envolve fé. Eu perguntei como Deus pode ajudar no sucesso empresarial, que é o seu caso. E aqui o ChatGPT trouxe 5 hipóteses. A primeira delas, a fé pode ajudar a definir um propósito claro
e uma visão para a empresa que podem ser inspiradores para a equipe e atraentes para clientes. Então a gente até amplia um pouco, né? Acho que a maior parte, se não todos os princípios bíblicos, também são aplicáveis ao nosso dia a dia e aos nossos negócios também. 2, valores. Muitas tradições religiosas enfatizam valores como, olha que interessante, integridade, honestidade, a compaixão, o respeito pelos outros, né? E esses valores podem criar uma cultura empresarial positiva e ética. Exatamente. Terceiro, resiliência, que tem a ver com fé também, né? Quantos exemplos bíblicos de resiliência a gente não tem? Davi, por exemplo. Né? A fé pode ajudar a dar conforto e esperança durante períodos de adversidade, ajudando os líderes empresariais a manter a calma e a perspectiva, o que pode ser crucial para o sucesso e resiliência empresarial. Comunidade, Castilho. A fé pode fornecer uma rede de apoio de pessoas, olha o projeto da confraria aí, né? Que partilham crenças e valores semelhantes. Essa comunidade pode oferecer apoio emocional, bem como a oportunidade de networking e parceria. Então esse networking com esses valores, como fica forte? Exatamente. Né? Eu vou pedir depois desse comentário aqui, para você colocar o teu projeto. E por fim, saúde mental e bem-estar. Né? A prática religiosa muitas vezes inclui elementos, né, de oração, reflexão, que podem contribuir para a saúde mental e tantos outros, né, resultados positivos. Mas fazendo o gancho, já que fizemos aqui a pergunta ao ChatGPT, acho que não errou aqui dessa vez. Nossa, aliás, ele foi além, viu? Foi bom, viu? Me surpreendeu hoje. E é interessante, né, que se você for ver essa pergunta do ChatGPT, se você não tivesse falado que é uma pergunta sobre fé, são perguntas de princípios de qualquer empresa, sendo ela cristã ou não. Não, a pergunta foi sobre Deus, ele que devolveu com a fé. Olha que interessante. E aproveitando, o teu projeto do Roadshow tem tudo a ver com isso, né? Não, o Roadshow, na verdade, é um projeto que Deus colocou no coração do nosso bispo, né, da Igreja Pura Fé, do bispo Bruno Brito, em uma viagem que ele estava fazendo, onde vários empresários, empreendedores, executivos nessa viagem, e ele olhou para isso e falou assim, caramba, né? Muita gente faz negócio em vários lugares, né? Você já viu, tem aqueles ditados, as frases, né? Você não faz negócio bebendo leite, né? Então, você faz negócio em bar, em restaurante, em festa, em confrarias. Por que não fazer negócios ou criar um ambiente que propicie fazer negócios e conexões dentro de um ambiente, né, de uma igreja? E aí a gente começou esse projeto, na verdade, começou com ele, né, trazendo empreendedores, né, empresários com autoridade, com sucesso, para compartilhar suas histórias. Eu tive a honra e o privilégio de ser convidado para me juntar a ele, para a gente tocar esse projeto junto, esse negócio junto. E assim, nada mais é do que realmente colocar em um ambiente pessoas cristãs e não cristãos, pessoas que querem escutar histórias inspiradoras de alguém que trilhou um caminho de sucesso. E aí, nós estamos no nosso 15º encontro. Acontece, né, hoje, né, na segunda-feira. E é engraçado assim que existe um padrão, sabe? Todos que já sentaram ali. Então, assim, desde o Thiago Brunet, do Flávio Augusto, do Paulo Musi, recentemente o Thales Gomes. E quando você olha os padrões, se você falar assim, não é da Bíblia, mas se você pegar e ler, é exatamente o que a Bíblia ensina. Todos os princípios. Fé, resiliência, acreditar, dar o primeiro passo. Então, se você segue isso, a tendência, né? Claro que existem outros fatores, um universo de fatores, vai dar certo. E eu costumo dizer, né, gente, se Xerox fosse ruim, né? Então, assim, se copiar fosse ruim, não existiria Xerox, né? Então, se tá dando certo, vamos copiar, vamos fazer alguma coisa que alguém já trilhou aquele caminho, porque muito do que ele já trilhou, você não vai errar nas mesmas coisas. Eu falo muito isso, por exemplo, no Brasil, né? Se você vê, caramba, por que uma obra pública no Japão consegue ficar pronto em 3 semanas e no Brasil demora 3 anos? Cara, você não precisa inventar isso, a roda. Vai lá, dá uma olhada no que eles fazem, qual máquina que eles estão usando, o que eles estão fazendo. Copia e aperfeiçoa. Porque tem muita gente errando nas mesmas coisas. E a palavra de Deus, quando você olha para isso no sentido dos princípios, se você copiar, entre aspas, ou se você seguir essas palavras, muitos dos erros que vocês cometem, que a gente comete hoje, eles vão ser não cometidos. Por quê? Porque teve um monte de gente que já passou, que fez, tem resultado. Então, se você só seguir aquilo ali, a chance de você não errar nas mesmas coisas é muito grande. Então, nosso encontro, só respondendo, Renato... Mas deixa um convite. É um encontro, né? O Roadshow acontece todas as últimas segundas-feiras do mês. Né? Então, hoje é um encontro. Nós vamos receber o Janguier Diniz,
né, empresário de sucesso, lista Forbes, um dos maiores do setor de educação do país. E aí a gente tem um princípio lá, sabe? Que é assim, levar o empresário para falar sobre o começo. A gente fala da gênesis, né? Sobre o começo. Por quê? O que acontece muito hoje na geração? Eu brinco que é a geração miojo, né? Eu estava falando com um dos maiores nadadores da história desse país, o Nicolas Santos. Estava conversando com ele essa semana e comentei sobre isso com ele. A geração acha que tudo fica pronto em 3 minutos. A geração miojo, que acha que tudo fica pronto em 3 minutos. Então, quando você olha pro Instagram e vê os posts desses grandes empresários de sucesso, cara, você acha que é da noite pro dia. Quando esses caras vão contar da história, do começo, da resiliência, da fé, do que eles passaram, você vai entender que existe um processo, sabe? Existe uma jornada. E graças a Deus que hoje a gente tem toda essa tecnologia à nossa disposição. Cara, você consegue fazer cursos de MBA hoje à distância. Você consegue... Um jovem hoje consegue sentar na frente do seu computador, dentro do seu quarto e sair programando, sabe? Computação. Então, usando isso para o bem, né, tudo que a gente tem à disposição de tecnologia, você consegue aprender muito e trilhar esse caminho com pessoas que já fizeram, que já passaram. Então, assim, no mínimo, eu acho uma ignorância gigantesca as pessoas errarem nas mesmas coisas. Porque tem um monte de gente aí te falando, claro, sempre pensando em princípios, porque também tem um monte de gente falando besteira. Então o filtro também é importante. Tem um monte de gente vendendo também fórmulas mágicas de sucesso, que você vai ficar multimilionário com 3 cliques e 4 arrastes para cima, mas você tem que ver, a gente comentou sobre isso, né, Renato? Não é o que a pessoa fala, porque falar até papagaio fala. A gente tem que ver o que a pessoa faz. O resultado vem na ação. E por isso essas histórias que a gente... né, tivemos lá um dia com o Zé Mineiro, que você não mencionou. Sim. É muito inspirador. Eu acho que é importante para essa geração que começa agora a pensar em empreender, que tem essa vocação também, ouvir. É isso que você está falando. E realmente nada se cria, tudo se reinventa. Exatamente. A gente tem que aprender com quem já fez, com quem já errou. Então, você ouviu uma história, por exemplo, o Janguier. O Janguier é uma história de sucesso, ele é um dos maiores empresários do mundo até, na área de educação. Sim. Então, ele vai contar hoje a história dele, né, o início. Quem o conhece hoje vai falar, mas esse sucesso todo não tem ideia de como ele começou, né? E eu conheci o Janguier lá atrás, viu? Na época de vacas magras. Não eram bem magras, ele nunca teve vacas tão magras, não. Mas eu acho que essa inspiração é sempre motivacional mesmo para quem começa. Assim como você, que é tão jovem, né? Tem os seus empreendimentos também, que queremos ouvi-lo, né? Um pouco sobre as suas empreitadas aí. Porque o nosso objetivo aqui também é de inspirar pessoas. Com certeza. Acho que nós temos feito isso, né? A gente teve um papo, um último podcast com o Edu Guedes. Quanta coisa que as pessoas não conheciam do Edu, né, Renato? Então acho que o mais importante aqui do Versa também é essa entrega que nós fazemos aqui. Então queria que você também falasse um pouquinho dessa sua trajetória e tudo que você tem feito aí claro. Como empreendedor. Assim, eu costumo brincar que empreender não é sobre negócios, sabe? Você tem que empreender dentro da sua casa. Você tem que empreender na sua família, você tem que empreender com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Então, empreender, às vezes as pessoas ficam esperando, né, um grande empreendedor de sucesso que construiu múltiplas empresas, bilionárias, e de repente o cara é um fracassado na família. E de repente o cara é um fracassado com os filhos. De repente o filho não quer nem saber quem é o pai. Então, eu olho para o empreendimento, né, empreendedor, empreendedorismo, né, todos esses nomes que se dão ultimamente, e fala-se muito de propósito, como algo um pouco mais holístico, sabe? Assim, você tem que dar certo em várias áreas da vida. Então, assim, nenhum CNPJ vale a pena o fracasso de um CPF, né? Então, assim, nenhum CNPJ vale a pena o fracasso de uma família. Então, eu falo isso por aprendizados próprios mesmo, com muita luta mesmo. E eu venho de uma família que o meu pai, né, passou por algo muito parecido até com o Janguier. O Janguier, ele disse, né, que ele foi engraxate de sapato aos 8 anos de vida. Meu pai foi engraxate. Então, assim, uma vida muito sofrida, muito simples mesmo. Mas o que eu aprendi com meu pai, e eu aprendi com ele, trouxe isso para minha vida, é a palavra excelência. Assim, em tudo que você for fazer, faça com excelência, independente de onde você esteja. Se você só tiver um copo de requeijão na sua casa e uma toalhinha, cara, estenda ela e vá tomar um bom café da manhã, mentalizando, imaginando, aí vem a fé, que em algum momento você vai estar com uma boa xícara, uma boa mesa, porque se você não mentalizar, se você não colocar isso na sua mentalidade,
Você mesmo está se limitando. E assim, Deus, ele é misericordioso, né? Então, assim, pela graça ele pode te dar muito mais do que você pede. Mas muita gente não consegue receber porque não sabe orar, não sabe pedir, né? Então, assim, orar e não receber porque orar é errado, né? Pedir errado. Então, você tem que mentalizar as coisas, você tem que querer, você tem que desejar. E aqui vem um dos princípios, né? Que eu acho que, pela graça de Deus, tem dado certo na minha vida. Que é essa questão de network. Assim, você fala, mas Bruno, você é um empresário, você se vê como... Esses dias me definiram, e eu adorei isso, coloquei até na minha bio do Instagram, como um cooperador de destinos. Falou, Matoso, você é um cooperador de destinos. E isso chamou muita atenção. Falou, caramba, né? Por quê? Eu divido, quando a gente vai fazer network, em 3 grandes etapas. E aqui está a grande confusão, que as pessoas, elas colocam a terceira etapa como a primeira. Então, primeiro você tem que ser interessado naquela pessoa, naquele negócio. Interessado. Você tem que ser interessado naquele negócio. Depois você tem que ser interessante para aquele negócio, para aquela pessoa. E depois você tem que ser interesseiro. Então muita gente já vai fazer um network, vai chegar sendo interesseiro. O que eu vou tirar dessa pessoa para mim? Não, você tem que primeiro dar. Maior é o que serve. Primeiro você dá, o que eu posso oferecer para o Renato, o que eu posso oferecer para o Castilho, para depois eu me tornar interessante, certo? Para depois eu ter um interesse em algo aqui com vocês. Então, assim, muita gente já vai fazer um network pensando como que ele pode tirar aquilo para uso e fruto dele. E essa é a última etapa. E muitas das vezes... Até natural, né? Vem a consequência. E talvez nem venha. E talvez nem venha. E aqui que as pessoas às vezes sofrem. Falam, caramba, eu dei tanto, doei tanto, fiz tanto. E nunca fiz um negócio com aquele cara. Mas existe algo que você só vai ser capaz de olhar quando você estiver olhando para trás. Que é o que aquela famosa palestra do Steve Jobs lá em Stanford, quando ele fala do connecting the dots, né? Você só é capaz de conectar os pontos quando você olha para trás. Então, muitas ocasiões na vida, muitas conexões que vão ser criadas durante a sua trajetória, muitos momentos, muitos jantares, muitos almoços, muitos encontros, não vão fazer o mínimo sentido. E às vezes não vai sair nenhum negócio dali. Mas talvez daqui 10 anos você vai olhar para trás e falar, caramba, aquele almoço fez sentido hoje. Mas aí tem a ver com a fé. Então, a nossa lógica, que é humana, ela é limitada. Então, quando a gente tem fé, quando nós fazemos a nossa parte e entregamos o resto para Deus resolver, nós saímos, né, da limitação da lógica humana. Então, isso que você colocou. Às vezes, podemos ter a percepção de que não aconteceu nada. Mas, na prática, aconteceu tudo. Né? E é depois que a gente vai saber. Exato. Eu sempre digo aqui que, na minha concepção, a vida é feita de pequenos milagres. Aqueles que a gente vê e aqueles que a gente não vê. Mas depende da fé. Então, apenas complementando o que é importante, às vezes a gente acha que, olha, mas não aconteceu nada. Às vezes não acontecer nada, aconteceu tudo. Exatamente. É que a gente não tem capacidade esse discernimento de entender aquilo, né? Quem manda, Deus é quem manda e que vai decidir o melhor. Então era para realmente não dar aquela percepção de não acontecer nada. E Matoso, você que está na liderança desse projeto fantástico, que eu sou fã, sou teu fã, sou fã do Roadshow, enfim. Também teve a Cristiana Arcângeli já, e o próprio Paulo Musi, né? Que teve aqui, depois foi lá, acabamos conhecendo, foi uma coisa, acaba amarrando outra. Eu te conheci lá naquele encontro, né? Na verdade, graças a Deus. Amém. Mas ele como instrumento, né? Que conhecia o Musi, que conectou, ao Musi chama, eu tava indo embora, lembra? E aí dá até um verso, hein? Dá. Podcast disso aí. Foi. Mas aí conversamos, Deus pôs a gente no caminho e assim foi. Mas você que tá acompanhando isso mais a fundo, e acompanhando todas essas personalidades, o que elas têm em comum que você poderia deixar aqui como lição para aqueles que empreendem e empreenderão também? Cara, muito boa pergunta. Sabe por quê? O que eu consegui pegar de comum de todos os encontros roadshows foi algo que nenhum deles falou, mas para mim foi intrínseco. E eu peguei isso. Que é o seguinte, todos eles passaram dificuldade. A grande maioria quebrou mesmo financeiramente, quebrou mais de uma vez. Todos eles, em algum momento, os planos não deram certo. Então, assim, todo aquele plano que foi feito, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Então, assim, Deus quer que a gente faça planos, mas muitos deles, às vezes, não vão dar certo. E o que você falou, não dar certo é dar certo. No tempo e na visão de Deus. Mas teve uma coisa que eu acredito que nenhum deles fez, que foi se vitimizar. Cara, nenhum empresário de sucesso teve tempo para parar,
para ficar chorando os erros, os planos não certos, as coisas que não aconteceram conforme ele tinha planejado. Nenhum parou para chorar. É assim, ó, não deu certo? Próximo. Ah, mas não saiu do jeito que eu queria. Próximo. Ah, mas aquela pessoa me traiu. Próximo. Ah, mas aquele cara que eu achei que... Próximo. Nenhum empresário de sucesso parou e teve tempo para ficar se vitimizando. Vira a página. Vira a página. E o vitimizar é olhar pro lado. Sabe? Ah, mas por que com ele deu certo e comigo não? Mas por que com ele tá dando certo? Por que o meu projeto, que eu tinha um sonho, que eu desenhei, agora esse cara pegou e deu certo com ele, não deu por mim? Aí esse tempo que você fica se vitimizando, as coisas vão passando. E Deus tá ali, cara, bora que eu tenho planos maiores e melhores para você. Isso daí foi só um aprendizado. Isso aí foi só para você aprender a não errar de novo. Isso aí eu te protegi. Porque se eu tivesse deixado você errar grande, se eu tivesse deixado você chegado lá e tivesse errado grande, talvez você não sairia de uma cama de hospital em depressão. Então, a gente tem que olhar para tudo. E assim, pode parecer até romântico demais, mas olhe para tudo na vida e dê graças. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Todas. Deus deixou escrito tudo. Não fala, não, assim, algumas coisas eu vou cooperar. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, se você tem a certeza disso, você não vai ter tempo para ficar se vitimizando. Reclamar é clamar 2 vezes pelo problema. Pensa nisso. Reclamar. Você fica clamando 2 vezes por aquele problema. E isso vai te viciando que você não consegue sair, não consegue pegar de um erro, aprender com aquele erro e trazer uma nova solução. Então, acho que a grande resposta aí que eu consegui, né, ali participando do projeto é, cara, nenhum empresário de sucesso se vitimiza. Castilho, ó, dá até corte, aqueles cortes de destaque aqui, ó, já tá um corte forte. Sim. Acho que um dos melhores conselhos que nós tivemos aqui no Versa, hein? Renato, ele falando, eu mesmo vou pensando assim, quantas coisas, né, que a gente... Quem me disser que não tem problema... Não, cara. Tá com algum problema. Tá alguma coisa errada. Então, alguma coisa errada. Mas é isso mesmo, Bruno. Acho que a gente não ficar parado naquilo, vira a página mesmo, né? Troca. E assim, não é fácil, tá, Vamos Castilho? adiante. A gente não pode romantizar as coisas. Tem problemas muito grandes claro. mesmo. Mas eu acho que a gente não pode perder tanto tempo com eles, né? Assim, dar tanta ênfase para aquilo. Se não deu certo, se alguém te traiu, se alguém te passou rasteira, Tudo se bem. alguém te fez mal... O luto é importante, pode chorar. Não vou ficar... Então, ok, mas vamos adiante, né? Tem muita gente que vai para uma cama de hospital, fica com depressão. Cara, levar uma rasteira... Quem nunca? Aí eu acho que é o começo da nossa conversa, né? A pessoa que tem fé, ela consegue sair dessa situação. Por maior o problema que possa parecer, ela sabe que existiu um porquê maior, que está aquém do discernimento dela, humano, dela entender. E aí, se ela continua caminhando, se ela não para, se ela não desiste, essa resposta virá. E existem respostas que elas são para outras gerações. Eu acho que isso também é uma coisa que o ser humano tem que ter em mente, sabe? Para de querer colher todos os frutos para você. Porque tem sementes que você vai jogar que os filhos dos seus filhos vão colher. São 42 gerações de Abraão até Jesus. Você imagina? Então, assim, olha o que teve que passar todo mundo para até Jesus chegar. Então, tem coisa que a gente está fazendo aqui hoje que os filhos dos nossos filhos vão colher. E a gente fica nessa vaidade de querer que os resultados sejam só pra gente. O egoísmo, talvez. Né? Trazendo um pouquinho aqui, lembrei agora do Cleiton Pinheiro e também do Thiago Brunet, que eles falam muito disso. Às vezes essas, vamos chamar, entre aspas, derrotas, na realidade não são treinamentos, são fortalecimentos para que você possa fazer exatamente o que você falou. Quando atingir determinado patamar, está mais forte. E é na dificuldade que o poder de Deus é mais forte. Exatamente. Né? É ali que a gente consegue se perseverar e ter mais resistência. Inclusive, na fraqueza é que nós acabamos sendo mais fortes. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas desistem muito fácil. Né? Mas não entendam quando tem algum empecilho, algum obstáculo. Isso aqui é um treinamento, faz parte. Então, tem um amigo meu, quem sabe um dia eu consigo convencer, já até chamei, consigo convencer ele para ir no roadshow. E ele era boia fria. Né? E começou a vender perfume no trem. Cresceu absurdamente, ocupou espaço aí entre os 10 maiores, depois quebrou, virou a página, voltou maior ainda do que ele era antes, agora de uma outra forma mais sustentada, né? Mais focada, etc. Então, são treinamentos para quem acredita, com certeza, né? Para quem tem fé. E é muito importante isso que você falou, virar a página, parar de reclamar, vamos em frente, até porque não dá tempo, né? É um exercício, tá? E anteontem,
Anteontem eu estava lendo ou ouvindo, acho que o Glorify. O Glorify até recomendo aqui, é um aplicativo muito interessante, com lições diárias, falando do clamor. Então, você tem que reclamar e você deve reclamar, mas não para nós. Reclame lá, na sua oração. Porque está na Bíblia, inclusive. Você vai colocar as suas angústias e eu vou dar esse direcionamento. Deus é quem fala, Jesus falou isso, Exato. de uma outra forma, mas falou. Então, na sua oração, sim. Mas no dia a dia, vira a página, sacode a poeira, né? E vão em frente, não é isso, Castilho? É isso mesmo. É o lugar isso mesmo. certo, né, para colocar, né? Porque tem pessoa que joga seus lixos na rede social. Tem pessoa que, assim, e de novo, tem todos os motivos do mundo. Eu não estou falando isso. Tem gente que tem todos os motivos do mundo para estar triste, para estar chateado, para estar reclamando, para estar, sabe, assim, querendo desistir. Existem, só que tá reclamando no lugar errado. Tá reclamando com vizinhos, com pessoas, postando na rede social. É o que você disse, Renato. A via mais direta tá do lado, A né? conexão, Tá junto. a conexão é direta, sabe? Reclama para Deus, clama para Deus, coloca todos os seus problemas, seus desafios para Ele. Porque Ele é o único que pode fazer, ouvir e interceder por isso, né? E agir. Sim, e aí, Bruno, esse imediatismo que a maioria já pede, tem a ver com isso que ele falou, Renato, de você, como é que é? Que a gente quer na hora, você pede... Imediatismo. É o imediatismo. Mas Instantâneo. ele acabou de falar isso, que me fugiu agora o termo, que é... Eu já lembro disso, né? Fugiu. Mas, de qualquer forma, a via é direta, né? E eu acho que aí, voltando no assunto inicial da fé nos negócios, acho que faz todo sentido, né? Se você é empreendedor, a fé é uma condição, eu diria, para que você possa... Ela é. Ela é. É porque tem gente que às vezes não sabe que esse nome, fé, mas ela é. Eu não consigo entender, assim, imaginar um empreendedor que não tenha fé. Eu lembrei agora, interessante, interessado Interesseiro. e interesseiro, porque você falou de, talvez, o que nós estamos falando aqui hoje possa ter reflexo para os nossos netos, para outras gerações. E talvez o que nós falemos hoje aqui seja interessante para alguém muito mais adiante, né? A gente nunca sabe, ô Castilho. Assim, o nosso dever como ministros, né, de Cristo e evangelistas, né, que é quem leva a palavra, todos nós somos missionários, tá? Quando você fala assim, um missionário, cara, todos nós na vida somos missionários. Basta você ver os seus negócios, você tem missões para cumprir. Na sua família você tem missões para cumprir. Então, a gente não sabe aonde que essa semente que a gente lança hoje vai germinar. Cara, a gente não tem noção disso. Então, assim, o nosso dever é simplesmente semear. O nosso dever é não parar de semear, sabe? E é isso, a palavra do semeador, né? Então, assim, vão ter umas que vão cair em solo fértil, vão ter outras que vão cair em solo rochoso, vão ter outras que o passarinho vai vir comer. Cara, mas isso não cabe a nós. Porque se a gente para de semear porque a gente acha que não vai gerar um fruto, a nossa capacidade de discernimento, de entendimento humano, ela não é possível da gente imaginar isso. Porque o nosso tempo, né, e aí sem entrar muito em teologia ou em questões técnicas, né, o tempo cronos, né, que é o tempo cronológico que a gente vive, esse tempo, para Deus, 1000 anos é a mesma coisa que 1 minuto. Então, assim, para Deus, o tempo dele, o tempo kairos, cara, o que a gente está fazendo aqui hoje, para ele daqui 100 anos pode ter alguma solução, alguma semente que a gente jogou aqui hoje. Né? Agora, é o que o Thiago também fala muito, né, que o Thiago Brunet, né, assim, que, cara, siga princípios. Então, assim, tem um princípio que ele é o maior de todos, que não precisa ser acreditar em Deus em nada, que é o da semeadura e da colheita, né? Assim, cara, o que você plantou, você vai colher. Né? Plantou uma árvore de tomate, cara, uma árvore de maçã, ela vai dar aquele fruto, né? Você não vai plantar uma árvore de maçã e colher uma jabuticaba nela. Impossível. Então, o que a gente tem que fazer e ter essa consciência é o que nós estamos plantando. E, de novo, assim, eu sou um caminhante, assim, né, na palavra de Deus, recente, tenho buscado, né, entendimento, mas o que eu tenho visto, como vários outros lugares, é assim, colocar Deus como um Deus, eu falo Deus cool, né? Deus é legal, né, cara? Uau, cara. Sabe onde é que a gente cresce? A gente cresce no confronto, não é no conforto. Então muita gente procura a palavra de conforto em Deus, aonde você precisa de confronto. Então, assim, o crescimento, ele não anda junto na zona de conforto.
todos os empresários que cresceram, cara, não tinha conforto. Mais um corte aí. Crescimento Que bom. não cresce na zona Amém. de conforto. Então, quando você ora a Deus e quer que Deus te dê conforto o tempo todo, quando você vai na sua igreja para escutar, seja a sua igreja católica, o padre, seja no centro espírita, não importa a religião, e você quer só aquela palavra de conforto para ir embora para casa, ai meu Deus, obrigado, era isso que eu precisava de ouvir, sabe? Eu acho que tem que parar e pensar. Por quê? Porque tapinha nas costas o tempo todo, seja de amigo ou no âmbito espiritual, talvez não vai fazer você crescer. Então, às vezes, você precisa dar umas pancadas, sabe? E eu brinco muito assim, às vezes a pessoa que mais dá pancada na gente é a nossa família. Lá dentro da nossa casa. Então, assim, às vezes a nossa esposa que vai nos confrontar e a gente fica... Mas é ali. necessário. Não é necessário, é fundamental. Porque a gente cresce justamente nessas críticas, nos confrontos, porque é no confronto que a gente vai crescer. Mares calmos não fazem. Bons marinheiros. É isso aí. Exatamente. Né? E estamos chegando ao final, Matoso. Mas você que é da área do agro, que é uma área exponencial. Sim. Conta um pouquinho aí do que se aprontou no agro. Essa história E vou emendar. Você tá chegando no final mesmo? Não, tem um tempinho. Tem um tempinho. Dá. A gente estamos Todo entrando bom, na a reserva, gente- mas vamos embora. A gente vai. E aproveitando para você contar do agro, você já experimentou milagres? Ah, já. Vários. Assim, estar aqui agora é um milagre. Acho que isso também é uma coisa que eu falo. A gente fica esperando grandes milagres, sabe? O ser humano tem uma tendência gigantesca de esperar grandes conquistas. Mas grandes resultados vêm com a semeadura de pequenos resultados. Micro resultados geram grandes resultados. Aquele 1% melhor todo dia, você está melhor 37 vezes no final de um ano. Então, acho que só voltando aqui para responder o agro, né, como é que eu entrei nesse ecossistema, foi por um acaso na minha visão humana, mas obviamente que o plano de Deus, que a empresa familiar, nada a ver com agro, nunca fui agrônomo, não estudei agronomia, nada, mas surgiu uma oportunidade para nós como empresa familiar de consultoria para fazer um projeto numa indústria de sementes japonesa. Confesso que eu nunca gostei muito de estudar. Isso por algum momento foi uma certa decepção para os meus pais, mas depois eles entenderam, né? Então, assim, eu com 14, 15 anos já trabalhava com meu pai, já estava fazendo umas planilhinhas lá de algumas coisas, de algumas empresas, e quis ir para o campo de batalha muito cedo, quis ir para a prática muito cedo. E eu falo muito isso, assim, adoro, nunca vou falar mal de faculdade, de curso, mas a gente tem que entender que a gramática, ela não substitui a prática. Então, assim, você pode estudar, fazer todos os cursos, ter os melhores MBAs, mas se você não for para a prática, para o campo de batalha, se você não for fazer algo, porque é fazendo algo que você vai errar, que você vai, seus planos vão falhar, que você vai ter que ter resiliência, que você vai ter que ter fé. Então, você tem que ir para o campo de batalha, você tem que ir para a prática. E eu fui para a prática muito novo, muito cedo. E eu entrei no agro justamente assim, porque indicaram um projeto pra gente, pra nossa empresa familiar, que o outro consultor não podia fazer porque ele tinha uma cláusula de não competição, de no compete. E eu apaixonei, cara. Apaixonei. Falei com meu pai, é isso que eu quero fazer. Isso que eu quero fazer o quê, meu filho? Você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero trabalhar nesse lugar aí, no agro. E aí Deus proporcionou. Deus foi abrindo projetos de consultoria, e eu fui tomando frente. Graças a Deus prosperamos muito fazendo trabalhos para grandes indústrias do agronegócio. E aí eu tive um ponto de inflexão, que é o que o Flávio Augusto fala no livro dele, né? Que são pontos que você tem que decidir se você vai para o caminho A ou para o caminho B. Eu trabalhava muito pro lado da indústria, olhando a indústria. E aí, em um dos trabalhos que a gente estava fazendo, entregando uma pesquisa para muitos produtores rurais, isso me incomodou muito. Assim, de olhar que existia toda a cadeia do agronegócio e existia um ponto principal, que é o produtor. Imagina que existem bancos, indústrias, todo o ecossistema que existe do agro, máquinas, implementos, por causa de um homem só. Porque se o produtor rural não for lá e não plantar, toda a cadeia quebrou. Então, aquele pequeno produtor rural, plantando ali sua soja, subindo no trator, ele que faz todo o ecossistema do agronegócio acontecer. Todo esse 20 e poucos % do PIB do Brasil que acontece no agronegócio acontece por causa do produtor rural. E eu estava distante dele. Eu estava distante do produtor. Eu falei, cara,
E foi engraçado que foi aqui em São Paulo. Novembro de 2017, num jantar aqui em São Paulo, eu falei assim, cara, a gente precisa trabalhar pro produtor. A gente precisa criar alguma plataforma pro produtor. Aí acabei tendo a graça de Deus, e realmente foi graça mesmo, porque eu não sabia nada, não sabia termo técnico, não tinha estudado para isso, sobre startup, sobre... Cara, as primeiras conversas foi até engraçado, porque começaram a falar um monte de termo em inglês, eu falei, cara, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. BP e não sei o que pra lá, eu falei, meu Jesus. E hoje eu sou esse cara que fala um monte de termo em inglês, né? Então a gente aprende e replica, né? E aí a gente fundou uma startup que atendia 100% do produtor rural, pequeno e médio produtor rural brasileiro. E aí eu comecei a olhar para isso com muito amor. Eu falei, cara, isso transforma vidas. Isso definitivamente transforma vidas. Porque eu nunca olhei para isso como um negócio. O que eu quero dizer? Eu nunca olhei para isso com números. Até porque nossa plataforma nunca cobrou nada do produtor rural. A gente sempre foi uma plataforma que não cobrava um centavo do produtor. Mas eu olhei para isso como um âmbito... Cara, se eu ajudar um produtor rural pequenininho a plantar uma saquinha de soja a mais por hectare, é um pouquinho de mais de dinheiro para esse cara. É um pouquinho mais de dinheiro para ele no final do mês, para a família dele. Se eu faço isso acontecer a nível do Brasil, se eu pego uma saca de soja a mais por hectare, cara, eu alimento o mundo. Eu alimento o mundo, sabe? Então eu olhava para isso com um contexto muito mais de propósito mesmo, de ajudar o produtor rural do que... Cara, nunca tive esses, de verdade, assim, sabe? Unicórnio, empresa, multi-billion dollar. Cara, isso tudo é consequência. Aqui talvez tenha outra, sabe? Assim, as pessoas miram no alvo errado, sabe? Porque ficou cool, né? Criar startup para vender, porque virou um unicórnio. É legal falar isso. Cara, mas o alvo não é esse. O alvo, a consequência de ter uma empresa multibilionária, ela é de pequenos detalhes e pequenas ações que você faz no dia a dia. E outro, assim, acho que vários desses executivos, grandes executivos que se tornaram bilionários, se você perguntar para ele, falar assim, cara, quando que foi a virada de chave que você se transformou num bilionário? Ele nem lembra. Porque nunca foi o foco, nunca foi o alvo dele. Ele nem lembra. Cara, foi nesse dia. Eu falei, cara, nem lembro, eu só fui trabalhando. Todos os dias. Eu só fui executando, fazendo. E aí, assim, hoje eu tenho um pouco de conhecimento no agronegócio, fizemos algumas coisas, e me alegro muito de ter feito, porque eu acredito que o agronegócio tem muita similaridade com a palavra de Deus, né? O fator ali do produtor rural plantar, semear, ter fé, colher, é uma indústria a céu aberto. Ele precisa de todos os favores de Deus para que o negócio dele dê certo. Chover na hora certa, parar de chover na hora certa, ter todo o carinho com a terra, semear, colher. Então, assim, é um lugar que aquece meu coração quando eu falo realmente. Mas como tudo na vida, cara, assim, tem tanta coisa pra gente fazer, né? Então eu tenho me aventurado em outras áreas, em outros lugares, aprendido novas coisas, porque há 6, 7 anos atrás eu não sabia nada de agronegócio. Mas nada. Nem de startup, nem nada. Hoje eu sei um pouco. Então, acho que a gente tem que buscar novos conhecimentos. Deus é um Deus criador, né? Então, assim, aqui eu acho que para fechar também gostaria de falar isso. As pessoas falam que às vezes não são criativas, né? Eu não sou criativo. Cara, você é criativo. Todo ser humano é criativo. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus criador. Ele criou todas as coisas. A partir desse momento, ele colocou em você o espírito dele criativo. Então talvez você só não está acessando a fonte certa. Mas todos nós somos criativos. E às vezes você olha para a criatividade, de novo, olhando para o lado. Nossa, mas olha esse cara, tudo que ele criou. E você não sabe o que você tem em casa. O que é pouco para você é muito para alguém. O que você está chamando de pouco hoje dentro da sua casa, cara, é muita coisa para alguém. Então esse transbordo do que você tem, da criatividade que você tem para conectar com as pessoas, isso que vai fazer com que a gente cresça. São essas interpolações, sabe? Tipo, do que eu carrego, do que você carrega, do que você carrega, a gente vai fazendo isso junto, esse vai se transformando em algo muito maior. Eu brinco assim, cara, se Deus quisesse que a gente fosse sozinho, ele tinha parado em Adão. É verdade. Não continuava, né? Então, assim, a gente realmente, a gente tá aqui para crescer junto, cara. A gente tá aqui para somar. Nós estamos aqui para fazer esses networks com propósito, né? Banalizaram muito, né, essa questão de network, né? Então, assim... Eu queria só dar ênfase, que para mim ficou muito forte o teu reforço que você deu na questão do doar. Primeiro objetivo é doar
não é necessariamente ganhar. O resto é consequência. Queria fixar bastante isso. O segundo ponto que você falou, do agro, né? Você tem o momento de semear e o momento de colher. Sim. Né? Fez o vínculo bíblico, que também é muito importante. E semear, né, numa terra que seja boa, não na pedra. Exato. Né? Exato. Também não na areia. Exato. Parábola do semeador. Então é interessante doar, semear bem, trabalhar, né, a própria resiliência e ter fé. Exato. Acho que sem fé não vai também acreditar, né, pedir, né, que Deus conduza os caminhos, enfim. Quantas lições aqui hoje, hein? Olha, Renato, eu tava pensando nisso, né? O Bruno falou que ele falou, eu tô aprendendo agro, né? Faz 6 anos que eu tô nisso. E você, digamos assim, você pode liderar um curso de MBA sobre tudo isso, né? E não só, mas eu acho que falando, hein? o ingrediente principal, pode. me parece que dentro de tudo isso que você tem, né? Acho que, aliás, o teu cálice transborda disso, Amém. que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Porque a partir do momento em que a gente se embriaga do Espírito Santo de Deus, a gente vai realizar tudo isso. E todas essas coisas difíceis que a gente vai passar, cara. elas passam. E o que você falou assim, o empreendedor, quando é que foi a tua virada de chave? Mesmo as coisas difíceis, ele continuou. Ele não parou, porque parar prejudica. Parar estanca. Então a gente não deve parar mesmo. Acho que essa lição, as lições que você trouxe aqui hoje, meu Deus, acho que vão dar tantos recortes, Renato, que, né? Mas tem tanta coisa a mais que eu gostaria de... Acho que a gente tem que ficar aqui mais umas inteiro, 4 horas. E fácil. E assim, para fechar, Castilho, eu sempre gosto de falar isso, sabe? Porque estão romantizando muito o evangelho, sabe? Cara, Paulo, né, que foi Saulo, foi o maior, quem mais escreveu mais livros do Novo Testamento. Então, assim, ele era caçador de judeu antes. Então, e ele escreveu isso, cara, já não lembro das coisas que ficaram para trás. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás porque eu sigo para o alvo que é Cristo, avante. Então, assim, não é sobre não ter problemas, nunca será. Não é sobre o que você já passou, não é sobre os erros que você já cometeu. E talvez erros drásticos, cara. Talvez você tenha cometido um erro que você fala assim, minha vida acabou. Cara, não acabou. Não acabou. Então, assim, por favor, é o que eu sempre falo, pare de remoer os seus erros, sabe? Porque Deus não tá nem aí, cara. Cara, Deus não tá nem aí. A misericórdia dele se renova todas as manhãs. Ele não lembra, o relógio dele zera. 00:01, o relógio de Deus zera. Zera. Ele não sabe o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele tá aqui agora, nesse momento para você, esperando você fazer as coisas certas. Então, assim, não importa de verdade os erros, o que você passou. A gente sabe, eu sei. Eu passo um monte de problema, cara. Vocês passam, todo mundo passa, cara. A gente tem um monte de desafio. Mas não é romantizar ou negligenciar os erros, tá? Não é, tudo bem, Deus perdoa, vamos embora continuar errando. Não é assim também não. Sabe? Arrependimento é isso, assim, cara, arrepende, não erra mais naquela mesma coisa, bora pra próxima. A gente tem a certeza que a gente vai errar muito mais ainda. Mas a gente tem que seguir pro alvo. E tem muita gente colocando o alvo errado, sabe? A gente tem que seguir pro alvo. O alvo é Cristo, cara. Não tem outro alvo. É a diferença de misericórdia e graça, né? Misericórdia é o perdão e graça é o plus. É aquilo que a gente não espera. E é o perdão dele que é imperdoável, né? É a graça. Porque se fosse pela força do nosso braço, pra gente ter perdoado os nossos pecados, a gente não conseguiria. Então, assim, não tinha outro jeito, né? Ele teve que mandar seu único filho que não tinha pecado, se fez pecado para nos salvar. E eu acho isso uma balela, cara. Assim, balela do ser humano não reconhecer isso, sabe? Assim, a gente, cara, tudo que Deus fez por nós e a gente ficar remoendo o problema, remoendo as coisas. Então, assim, no mínimo é uma ingratidão, sabe? Com Deus. No mínimo é uma ingratidão do ser humano com Deus. Não reconhecer o que ele fez por nós. Mas é por isso que nós temos que o tempo todo receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o mal existe, né? Desde Adão, se a gente for então fazer uma regressão aqui, o mal existe. E para a gente conviver com esse mal e não deixar que ele nos acometa, é oração. É oração. É oração. E isso está à disposição. Tem fartura disso, tem palavra, tem as pessoas, tem... pessoas, viu, a gente eu acho que evangelizar, você não precisa ser um líder religioso para isso. De forma gente tem que fazer isso como cristão, como filho de Deus. Quando você se dá conta da nossa condição de filho de Deus,
Aí é que a gente tem que levar a palavra e ajudar tantas pessoas quantas a gente puder, de alguma forma, como que você falou. E eu acho que aí, através dos negócios, né? Não romantizando, mas eu acho que muitos princípios empresariais já estão lá na Bíblia mesmo, já estão na palavra. Isso já é uma forma de interpretar, é uma questão de linguagem, então, somente, nada mais. Então a gente vai, o que nós falamos aqui, o que nós possamos falar em termos de e mesmo com essa revolução tecnológica, Renato, tudo que a gente vê hoje acontecendo já está dito de alguma outra forma. Já não é, como dizia Lavoisier, a gente só vai reinterpretar as coisas, nada se cria, porque as coisas já estão. Deus já criou. Nada se cria. Deus já criou. Salomão, né? Reinventa as coisas. Nada de novo interpreta, sob o sol. Exato. De uma outra forma, com uma outra tônica. Então, eu acho que é isso. Eu gostei muito dessa. Da forma que você colocou, sobretudo de pessoas que cometeram erros. Né? Quem não aprendeu com o erro é paciência, né? Mas é possível sim. E de novo, né, ter errado e seguir, não errando. A gente errando. precisa de pessoas, cara. Nós precisamos de pessoas. Então, assim, talvez a gente não dá conta mesmo, cara. Talvez a gente está tão fraco emocionalmente que a gente precisa de pessoas. Então, o ambiente que você está inserido também vai determinar seu futuro. Sim. Então, talvez você está no ambiente errado, convivendo com as pessoas erradas, frequentando os lugares errados. E ali você não vai conseguir sair. Porque pela força do seu braço não vai. Então, frequente lugares que te levem para cima, sabe? Conviva com pessoas que vão poder te ajudar. Esteja inserido em ambiente de crescimento. Porque você só vai conseguir sair, às vezes, de onde você está com outras pessoas, cara. A gente precisa de gente. Gente precisa de gente, né? E o exemplo, ele não precisa de ser dito. Ele precisa de ser visto. Eu vi essa frase esses dias e eu não me lembro aonde, mas evangelize até que seja necessário usar as palavras. Interessante. Ações. Evangelize até que seja necessário usar as palavras, cara. Então, assim, o seu exemplo, as suas ações, o que você faz, fala mais alto que qualquer palavra. Sempre, cada vez mais. As pessoas vão ser vistas pelo que você faz. E o que você faz vai levar Cristo em você. As pessoas vão ver Cristo em você. Então, é um privilégio estar aqui. Obrigado. Acho que a gente até estendeu um pouco mais aqui, que o assunto foi indo bom, né? Foi abençoado. Foi indo bem. Obrigado. E sobre isso, Bruno, acho que você faz muito. Assim como o Renato também faz. Então, você também. Tamo junto. Nós Amém. fazemos Nós fazemos. Permita a Deus que façamos Amém. sempre e muito que seja mais. feita a vontade dele. Sempre. Enquanto a gente estiver, né, aqui, vamos estar fazendo. As lutas estão aí, as batalhas estão aí. Cara, é isso. É chegar no final da vida e falar o que Paulo falou, né? Lutei o bom combate, guardei a fé e corri a minha corrida, né? Ou seja, é isso. Foi pro alvo certo e vai valer a pena. Então a gente termina, ó. Só tem uma palavra. Amém. Amém. Obrigado, amigos. Amém. Abraço, pessoal. Fiquem Amém. com Deus aí. Obrigado. Obrigado, Bruno. Valeu. Obrigado. Versa Podcast.